santo, santo, santo. É aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Aquele que se fez carne, veio ao mundo para nos trazer salvação. E hoje é dia de trazermos a memória. Hoje é dia de lembrarmos aquilo que Ele fez por nós. Por isso podemos estar aqui nesta noite. Por isso você pode adorar, você pode glorificar, você pode exaltar, você pode agradecer. Porque Ele se fez sacrifício. Ele morreu naquela cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para que nós pudéssemos ter liberdade, livre acesso a esta graça, a este amor, a essa bondade, a essa misericórdia. E esta graça que nos traz aqui nessa noite, para adorar o Seu nome, para exaltar o Seu nome, para glorificar o Seu nome, Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. E eu te convido a aplaudir Ele, aplaudir Ele, aplaudir Ele. Ele que é digno do teu aplauso, digno da tua adoração. Glorifique o Senhor, diga palavras de adoração, diga palavras de agradecimento. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique a Ele, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Pai, te exaltamos, te bendizemos. Glória a Deus. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. É um prazer estarmos aqui. Tem pouca gente aqui hoje, né? Então eu não estou escutando direito. Vamos repetir, começar tudo de novo. Boa noite, amados. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Agora sim, glória a Deus, aleluias. Hoje é o dia da ceia do Senhor, onde o Senhor nos ensinou, nos orientou a fazer em memória do Senhor. Por isso eu te convido a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Se você não achou, não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar no telão. E assim diz a palavra do Senhor: pois eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerdes deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, ou até que Ele volte. Pai, obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui. Podemos sentir a Tua presença através do Teu Espírito Santo. Sentir o falar do Senhor através do momento de oração, dos louvores aqui entoados. Agora pedimos ao Senhor, continue falando conosco, papai, pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra rema, se manifeste, falando aos nossos corações nessa noite. A Tua palavra é inspirada e revelada
venha trazer para cada um de nós aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, para todos que estão aqui nesta noite. Porque nós sabemos que tudo no coração do Senhor já está pronto, já está preparado. Essa noite, este culto, o Senhor já o contemplou. Por isso, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça. Que eu não fale de mim mesmo, mas que através do Teu Espírito Santo, a revelação da Tua palavra flua no nosso meio. E por isso dizemos: amado Espírito Santo, fique à vontade, tenha liberdade para trazer e ministrar a Tua palavra, para falar ao coração do Teu povo, para tocar, ensinar, para ministrar a cada um de nós. Porque estamos aqui e queremos continuar ouvindo a Tua voz, agora pela revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amados, hoje é um culto de meditação, de meditarmos, de trazermos à memória aquilo que Jesus fez por nós. Esses elementos aqui estarão representando simbolicamente o corpo e o sangue derramado naquela cruz, por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós. E eu pergunto: que amor é esse? Que amor é esse que, mesmo sabendo que ele viria, seria rejeitado pelos homens, mesmo sabendo que após o seu sacrifício, muitos o rejeitariam, muitos o abandonariam, muitos virariam as costas para ele, muitos iam preferir viver a sua vontade, os prazeres da sua carne. Mas mesmo assim, Ele escolheu nos amar. Mesmo sabendo que chegaria um tempo que os homens estariam com o coração cada vez mais duro, quando nós podemos ver em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 ao 4, você pode acompanhar no telão. Saibam isso: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Mesmo sabendo todas essas coisas, mesmo sabendo que isso viria a acontecer, Ele escolhe me amar, Ele escolhe te amar e pagar o preço que nós deveríamos pagar, e sofrer em nosso lugar, em ser humilhado em nosso lugar. Tudo porque Ele escolheu nos amar. Porque a palavra em João capítulo 3, versículo 16, eu creio que todos aqui sabem de cor e salteado. Se não souber, vai saber agora. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor.
por amor, queridos. Deus na eternidade já contemplava esse dia de hoje, já contemplava o culto desta noite, já contemplava todas as vidas que estariam aqui nesta noite, e por amor, Ele entrega ao seu Filho. Ele escolhe dar o seu Filho para morrer por mim e por você. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos e medite nisso. Por amor, Deus escolhe entregar o seu único filho, o seu único filho amado, por amor a mim, por amor a você. Pense nisso agora. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração sobre isso. Por amor. Por amor a cada um de nós. Eu gostaria que agora você abrisse os seus olhos para contemplar e permitir o Espírito Santo mostrar para mim e para você que amor é esse. Que amor é esse que escolhe nos amar a ponto de entregar a vida por cada um de nós. Mas antes disso eu gostaria de fazer uma pergunta e você responda para você mesmo. Como você tem vivido? Será que tem valido a pena o preço que Ele pagou por mim e por você? O preço da dor, da humilhação, da vergonha, sendo chicoteado. Veja, o seu corpo sendo dilacerado por cada um de nós. Tudo por amor. Tudo isso Ele sofreu para que nós pudéssemos estar aqui essa noite. Toda essa dor, todo esse sofrimento está expressando o amor de Deus pelas nossas vidas. Todo esse sofrimento, toda essa dor é o que Ele pede. Traga em memória no dia da ceia, porque eu entreguei o meu corpo e derramei o meu sangue por amor de vós. Cada chibatada que Ele tomou não era para Ele, era para nós.
cada dor que ele sentiu, esta cruz que ele carregou, não era dele, era minha, era sua, mas ele escolheu, por amor, carregar a cruz em nosso lugar. Esses escravos que transpassaram as suas mãos e os seus pés, não era para ele, era para nós. Era o preço dos nossos pecados, o preço das nossas iniquidades, o preço das nossas transgressões. A palavra diz que ele foi ferido pelos nossos pecados e moído pelas nossas iniquidades. Por quê? Por amor. Por amor. Examine a sua vida agora. Peça o Espírito Santo. Vamos pedir agora o Espírito Santo que nos leve a examinar a nossa vida agora, diante de tanto sofrimento, e perguntar: valeu a pena o preço que ele pagou por mim? Por você? Por cada um de nós? E mesmo que talvez um sentimento arda em seu coração pela vida que talvez você está vivendo, e você pense: eu não estou fazendo jus a esse sacrifício. Mesmo assim, Ele continua te amando. Ele continua nos amando, porque o amor dele é incondicional. Não há condições para ele te amar. Ele escolheu te amar. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu pagar esse preço por amor. Por amor a cada um de nós. Como eu disse, hoje é noite de reflexão. É noite de examinarmos a nós mesmos. É noite de lembrarmos, de olharmos o sacrifício nesta cruz. E entendermos e nunca esquecermos que foi por amor a nós que Ele fez tudo o que fez. Que esse sangue foi derramado. Que amor é esse? Que amor é esse? Amados, há uns 2 meses atrás eu recebi um vídeo. Talvez alguém aqui já viu esse vídeo. O pai, ele é responsável por uma ponte, onde nesta ponte passa-se um trem e ele tem que levantar para que o navio passe por baixo. E ele estava ali no trabalho e de repente o seu filho, aparentemente uma criança de 8, 9 anos, chega, brinca, abraça o pai. Alguém já viu esse vídeo aqui? Eu já ouvia muito falar desse vídeo, mas não tinha visto ainda. E há uns 2 meses atrás esse vídeo chegou para mim no WhatsApp. E eu comecei a ver aquele vídeo.
E de repente, o pai precisa abaixar a ponte, porque ele tinha levantado, o navio tinha passado, ele tinha que abaixar porque o trem vinha. E de repente, quando ele chega ali, na casa de máquina ali, que ele vai abaixar a ponte, ele olha pelo vidro e vê o seu filho caindo entre o vão da ponte. E ele tem que decidir entre salvar o seu filho ou salvar aquelas pessoas que vinham ali. E no momento vem uma lembrança que antes ele via o trem passar, pessoas fumando, pessoas bebendo, mas ele tinha que decidir. E ele olha ali onde a criança caiu, ele olha para o trem que está vindo e abaixa aquela ponte. O trem passa. E o vídeo diz: foi isso que Deus fez por nós. Amado, esse vídeo me comoveu tanto. Eu tenho 4 filhos. Queridos, na mesma hora eu disse para Deus: Deus, se é comigo, eu não tomaria a decisão daquele homem. De forma nenhuma. Poderia ser preso depois, poderia acontecer o que fosse, mas eu não faria aquilo de jeito nenhum. Eu ia lá tirar meu filho. E ali eu comecei a chorar e disse: Deus, que amor é esse que o Senhor tem por mim? Porque foi isso que Ele fez. Deus decidiu baixar a ponte para que o filho morresse, para que eu, para que você, para que nós pudéssemos estar aqui essa noite. Eu disse: me perdoa, Deus. Eu sei que almas são importantes demais para o Senhor. Talvez na minha decisão muitas almas ali iriam para o inferno sem te conhecer, mas eu não tomaria a mesma decisão. Mas Deus não pensou 2 vezes. Quando o homem pecou lá no jardim, Deus imediatamente trouxe o plano de salvação. Imediatamente Ele escolheu entregar o teu filho, para que hoje nós pudéssemos fazer este culto maravilhoso, para que hoje nós pudéssemos estar aqui participando da ceia do Senhor. Não sei se você se pergunta: que amor é esse? Um preço de tanta dor, tanto sofrimento, mas em Isaías 53:11, a palavra diz que Ele ficaria satisfeito. Depois do sofrimento de sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Algumas traduções dizem: ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Então saiba de uma coisa nesta noite: o Senhor Jesus está olhando para esta igreja, está olhando para a minha vida, para a sua vida, e está se alegrando, está se regozijando, porque nós somos o fruto deste penoso trabalho, vidas a qual Ele tem justificado, porque você escolheu viver esse amor, experimentar este amor, conhecer este amor. E se tem aqui alguém no nosso meio que não tem feito isso, é o momento. É o momento de ver quão grande amor Ele tem pela sua vida.
porque Ele está olhando aqui neste momento e regozijando, feliz, satisfeito, porque somos fruto deste penoso trabalho, de dor, de renúncia, de humilhação, de vergonha. Que amor é esse? Que mesmo sabendo que ia ser traído, abandonado, negado, rejeitado, humilhado, é o amor que, segundo Romanos 4:25, nos traria justificação. Porque a palavra diz que diante do Senhor ninguém será justificado. Mas Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Somos justificados nele. Porque Ele escolheu morrer. Porque Ele escolheu pagar o preço pelos nossos pecados. Para que hoje pudéssemos estar aqui nesta noite justificados por Ele. Ou como diz Romanos 3:24, para que por Ele também pudéssemos experimentar a redenção. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Uma escolha dele, em trazer para nós a redenção e a justificação por amor. E não pense que nós estamos aqui porque simplesmente reconhecemos isso, entendemos isso, estamos aqui. Não, a palavra diz que não fomos nós que o escolhemos, Ele nos escolheu. Não estamos aqui porque somos bonzinhos, estamos aqui porque o Pai nos trouxe aqui. É o Pai que nos trouxe a Jesus, nos leva a Jesus. Tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele. Porque Ele mesmo diz, olha, ninguém vem a mim, se o Pai não o trouxer. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Nós estamos nele, vivendo a redenção e a justificação nele, porque o Pai nos trouxe, porque o Pai nos escolheu. E pelo Espírito Santo nos convenceu a viver a justificação, a redenção. E como diz João 3,17, a salvação nele. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ele escolheu nos salvar. Ele escolheu nos redimir. Ele escolheu nos justificar. Para que pudéssemos estar aqui nessa noite. Para que pudéssemos ter liberdade de compartilhar desse amor. De comungar desse amor, de viver desse amor, de experimentar este amor. E principalmente nesta noite, trazer a memória pela ceia do Senhor. Mas eu acredito, queridos, que muitas vezes nós só trazemos em memória o que Ele fez por nós num dia como esse. Passamos 30 dias
sem lembrar desse sacrifício. Mas quando é anunciado domingo é a ceia do Senhor, aí mas eu acredito que isso é algo que nós deveríamos trazer à memória, meditarmos todos os dias. Para que assim nós pudéssemos cada vez mais viver essa salvação, essa redenção e esta justificação através desse amor que não desiste de nós, mesmo quando nós pecamos. Porque 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor nos diz assim: meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Veja como Ele preparou tudo. Veja como Ele se preocupou nos mínimos detalhes. Além de nos trazer salvação, redenção, justificação, Ele deixou tudo preparado para dizer: olha filho, eu falo para vocês, separem, não pequem. Mas se vocês pecaram, eu estou aqui do lado do Pai. Sou um advogado, estarei aqui intercedendo para você. Por quê? Por amor. Jesus Cristo justo está ao lado do Pai para interceder por nós quando falhamos. Para interceder e selar cada vez mais a nossa vida, a salvação, a redenção e a justificação nele. Porque tudo faz parte de um propósito. Quando Ele envia o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém arrepende porque é bom. Arrependemos porque somos convencidos pelo Espírito Santo. Faz parte da obra da redenção, da salvação e da justificação nele. O Espírito nos convence. Por isso podemos estar aqui. Por isso estamos aqui. Para participarmos desta ceia. E novamente eu pergunto: que amor é esse? Que não importa a situação que nós estamos, o que estamos vivendo, o que estamos passando. Ele deixa uma palavra em Mateus 11, 28, dizendo para mim, para você, para cada um de nós: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, algumas traduções dizem oprimidos, e eu lhes darei descanso, e eu vos aliviarei. Além de preparar toda esta obra de salvação, Ele ainda deixou para nós esta palavra: venha a mim. Eu não estou dando conta, venha a mim. Estou angustiado, eu estou oprimido, venha a mim. Eu não estou conseguindo caminhar, não estou conseguindo abandonar o pecado, venha a mim. E eu te aliviarei, eu te ajudarei, eu te curarei, eu te transformarei. Veja como por amor Ele deixou tudo pronto. O caminho totalmente preparado para que ninguém perdesse a salvação.
Mas não podemos esquecer que isto é uma escolha. Uma escolha. Mas Ele deixou tudo preparado. E mesmo que você precisasse de alguma coisa no caminho, Ele diz, então vem a mim. Vem. Você que está angustiado, oprimido, sobrecarregado, triste, sem forças, querendo parar, querendo desistir, talvez já parou, já desistiu, mas vem a mim. Eu te darei descanso, eu te darei alívio, eu te darei refrigério. Eu te perdoarei. Só por amor, queridos. Um amor que não se explica. Um amor que não se entende. Um amor que, por mais que nós quiséssemos reunir aqui agora e tentarmos falar, entender, compreender, explicar, nós não iríamos conseguir. Mas esse não é um amor para se entender ou se explicar. É um amor para se viver e se experimentar. É um amor para viver e experimentar. E é esse amor que Ele quer que você viva, você experimente. E lembre que foi por amor que Ele pagou aquele preço. Que Ele sofreu na carne, que Ele derramou o seu sangue. Para que um dia todos nós pudéssemos ir morar com Ele na glória. Porque esta vida aqui na terra é passageira. Passageira. Mas depois desta vida, existe uma eternidade. Que por amor Ele escolheu pagar aquele preço. Para que nós pudéssemos viver a eternidade com Ele. Para que nós pudéssemos viver, e eu creio experimentar em toda a plenitude, este amor, quando estivermos com Ele na glória. Porque a palavra diz que nós seremos como Ele é. E viveremos com Ele para sempre. Que amor é esse que em Mateus 9:13 a palavra diz que eu não vim atrás de justos. Não, eu vim buscar pecadores. Eles vão e aprendam o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar justo. Eu vim chamar os pecadores. Se você está aqui nessa noite, tem falhado, tem pecado, não tem vivido uma vida que agrada ao Senhor, Ele diz, olha, eu vim te chamar. Eu vim por você. Ele veio por nós, pecadores, para que através da obra, da redenção, da salvação e da justificação nele, nós pudéssemos ser transformados, justificados por Ele. Mas é uma escolha. E Ele nos convida a escolher esse amor. Um amor que o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, logo na parte A, logo no início do versículo, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estávamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. Mas não é um constrangimento de sentir culpado, condenado, sentir um miserável pecador, não.
É um constrangimento de sentir amado. De não conseguir entender como Ele me escolhe, por que Ele me ama. Talvez se fôssemos contar a história de cada um aqui, da onde Ele nos buscou, da onde Ele nos tirou, que amor é esse? Que vai atrás da pessoa lá, no lixo, no prostíbulo, no presídio, na droga, na prostituição, e nos constrange, em amor, a mudar de vida, porque Ele pagou o preço. Ele viveu esse sacrifício para sentirmos amados por Ele, especiais, importantes. Queridos, a palavra diz que uma alma para o Senhor vale mais do que o mundo inteiro. Por isso eu creio que a obra da redenção, se fosse para uma só pessoa, se fosse só para mim ou só para você, Ele viria. Ele passaria tudo o que passou, por amor a mim ou por amor a você. Porque para Ele a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. E Pedro chega a dizer que nós não fomos comprados por ouro, nem por prata, nem por pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus. Pelo precioso sangue de Jesus. Sangue esse, que em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: nos purifica de todo pecado. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele está aqui nessa noite. Podemos não estar vendo, podemos não estar nem sentindo, mas podemos ter a certeza de fé, Ele está aqui nesta noite, para nos justificar e nos purificar pelo teu sangue, para testificar essa verdade no meu espírito, no seu espírito, para podermos juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Lembrarmos deste sacrifício. Sacrifício esse que nos dá livre acesso a Deus. Como diz o escritor dos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrarmos no Santo do Santo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Livre acesso ao trono da graça, por esse sangue derramado. Esse sangue que rasgou o véu, para que pudéssemos viver essa liberdade com o Pai, com Deus, esta comunhão. E como podemos viver isso? Através de um sacrifício de amor,
que para muitos parece loucura, mas que trouxe para mim e para você, para todos aqueles que creem nele, um direito. Que direito é esse? João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui está o segredo da obra da redenção, da justificação e da salvação. Através de algo precioso que Jesus trouxe para mim e para você, o direito de sermos feitos filhos de Deus. Você que creu nesse nome, nós que recebemos essa salvação em Cristo Jesus, confessando o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, fomos selados. E a palavra diz que o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito quem nós somos, que nós somos filhos. Ora, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e vos dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, com a nossa casa e a nossa família hoje, para todo sempre. A igreja diz...